Vamos falar agora com o Samuel Moreira, que é deputado federal, integrante da Comissão Mista do Orçamento, participou também da Comissão Especial de Reforma Política do Pacto Federativo e relator da reforma da Previdência, a grande reforma que tivemos aí nos últimos tempos, junto com a reforma trabalhista. Deputado Samuel Moreira, boa tarde. Boa tarde, Denise. Boa tarde a você, boa tarde a todos os seus ouvintes. Bom, deputado, eu queria saber como é que o senhor viu essa fórmula encontrada para tentar viabilizar o Renda Cidadã e o que se pode esperar desse programa, porque não se sabe exatamente qual o tamanho que ele teria, não é? E os valores não vão ser tão elevados quanto se imaginava anteriormente, que fizesse muita diferença em relação ao Bolsa Família, não é? Eu acho que precisa ter um pouco de cautela nesse primeiro momento. Tem notícias boas, que é o fato de você não furar o teto. Eu acho que esse compromisso que o governo assumiu é uma boa notícia, ou seja, esse desejo, essa determinação de não se furar o teto. Isso é muito importante do ponto de vista da credibilidade fiscal, de um trabalho importante para que o Brasil possa continuar com juros baixos, sem especulação, sem aumento da taxa de juros, com o dólar em níveis praticáveis para que não volte a inflação. Eu acho que o teto, nesse momento, tem que ser preservado. A outra boa notícia é que não tem criação de novos impostos. Isso também acho que é uma questão muito relevante. Agora, de onde tirar o dinheiro para criar o Renda Cidadã? Isso é que é preciso ter um certo cuidado para verificar as consequências do não pagamento de precatórios ou de diminuir o pagamento de valores desses precatórios. Isso é preciso ser analisado. Tem uma margem aí no orçamento razoável, uma previsão de 55 bilhões. Agora, é preciso analisar se compensa realmente, do ponto de vista político e jurídico, né? Como é que você vai trabalhar tecnicamente essa questão dos precatórios. Você vai reduzir o piso obrigatório, o desejo de se reduzir o piso da obrigatoriedade do pagamento, depende da receita corrente líquida. Não é pouco que se tem para pagar de precatório. Esses 55 bi hoje pode chegar a aproximadamente 8% a 10% da receita corrente líquida, porque você tem uma receita corrente líquida de 798 bi. Nós estamos falando de 55 bi, 8%, 9%. Para você reduzir isso para 2%, significa que você tem um saldo razoável para aplicar em outros projetos. Agora, precisa verificar as consequências disso. E quanto aos recursos do Fundeb, eu acho impraticável. Eu acho que realmente é incompatível você tirar dinheiro da educação para fazer programa de transferência ou de rede de proteção social. A educação, ela faz parte de um processo de distribuição de renda, ela faz parte de um processo de cuidados sociais, para que haja uma educação forte. Você tirar dinheiro dali e misturar com um programa de proteção social não é o mais adequado. Eu acho que dificilmente vai passar. Você tem que ter o dinheiro da educação e o dinheiro dos programas sociais, mesmo que os programas sociais ainda hajam previsão de você ter condicionalidades, obrigatoriedades de ter contrapartidas da sociedade que vai receber essa transferência de renda na área da educação, mas não como programas educacionais, e sim como de transferência de renda. Acho que misturar as duas coisas dificilmente passará. Houve muita discussão de fontes de recursos para esse novo programa social. O presidente Bolsonaro vetava as várias ideias que foram surgindo, ficou irritado em várias ocasiões, se pensou naquela modificação de outros benefícios que muita gente questiona, inclusive a eficácia que ele tem do ponto de vista de melhora da distribuição de renda, a forma como esses benefícios são concedidos como abono salarial. Também teve aquela ideia de congelar salários, salário mínimo, aposentadorias, que o presidente também não gostou, e de repente veio essa fórmula que não se estava discutindo muito, né? Olha, na verdade, não se sabe ainda, é preciso colocar no papel, preciso medir as consequências dessa proposta do governo, né, de se retirar da previsão de recursos para precatórios, qual é a consequência disso. De qualquer forma, o importante é que vai ter que se tirar de algum lugar. O que não vai é aumentar a dívida, o que não vai é se ampliar despesas. Isso já é um fator importante. Não tem espaço para você criar mais gastos no Brasil. É preciso conter os gastos. O governo perdeu muito tempo. Nós vamos para quase 2 anos
em que o governo não tomou nenhuma medida do ponto de vista administrativo para reduzir os gastos obrigatórios. Era preciso entrar nos gastos da folha de pagamento, dos gastos obrigatórios, reduzindo esses gastos e você compensando o saldo desses gastos com outras novas despesas, que seria, por exemplo, o programa Renda Cidadã. E fazer remanejamentos de recursos, porque tem programas que o foco não é o mesmo do ponto de vista do aproveitamento do recurso para ganho de combate à pobreza. Não há nada comprovadamente que se identifique que o abono salarial, por exemplo, ele é um recurso que tira as pessoas da condição de pobreza, né? Então, é preciso analisar isso. Nós defendemos que haja uma unificação de programas sociais, como já houve no passado para se construir o Bolsa Família. Tem programas sociais que têm pouco efeito do ponto de vista do combate à pobreza. Então, é preciso juntar esses programas. Seria mais fácil dessa forma. Agora, é preciso explicar para a sociedade, é preciso debater, verificar os efeitos. Essa proposta do precatório não dá para sentenciar nada ainda sobre ela. É preciso se colocar no papel, verificar quais são os seus efeitos. Mas ela, pelo menos, não aumenta gastos. Você vai aproveitar um gasto que você já tinha para utilizar em um outro gasto que você considera mais importante nesse momento. Então, acho que vale a pena essa discussão sem furar o teto de gastos. E também não criar novos impostos. Eu acho que são duas questões que o governo reafirmou que nós consideramos positiva. Agora, o Fundeb realmente não vai ter como tirar o dinheiro. De qualquer forma, o melhor seria encarar a unificação dos projetos sociais. E tudo isso vai ter de passar ainda no Congresso. O senhor falava dessa questão de não furar o teto de gastos, mas a leitura que se fez tecnicamente que é uma maneira de o governo driblar o teto de gastos, porque ele posterga o pagamento de uma dívida que existe, que é dos precatórios, então ajeita o orçamento no curto prazo, mas isso vai ficar mais à frente para ser pago. E aí nós tivemos já uma repercussão muito negativa no mercado. Daqui a pouco nós vamos falar especificamente de mercado financeiro, mas o dólar, por exemplo, passou dos 5,65, a alta de 1,75%, né? E houve uma aceleração da alta exatamente quando se começou a falar de como será esse Renda Cidadã. E tem toda a questão relacionada ainda à reforma administrativa, à reforma tributária, a ideia de Paulo Guedes, né, que se percebeu que agora não havia muito ambiente político para a criação de uma nova contribuição. O senhor mesmo colocou essa situação. E deputado, além da avaliação geral dessa situação relacionada às finanças, o senhor vê ambiente no Congresso com a proximidade de eleições e do final do ano para discussão de temas tão relevantes e polêmicos? Nós temos que insistir com as reformas. São temas difíceis, tanto a reforma administrativa quanto a tributária, mas nós precisamos insistir nesse ponto, trabalhar bastante para tentar até o fim do ano obter algum resultado, ainda aqui na Câmara e o ano que vem no Senado, esta aprovação. Agora, nós estamos vivendo uma crise, nós vamos ter um aumento da condição de pobreza no país, e dos índices de pobreza, e nós precisamos atuar no sentido de criar um programa, uma rede de proteção social para o ano que vem. Isso requer atitude e decisão do governo, e decisão correta. Você colocou a questão, por exemplo, dos precatórios. Nós precisamos avaliar, isso foi anunciado agora há pouco, nós precisamos avaliar as consequências do não pagamento ou do postergamento do pagamento de precatórios. Essa é uma questão que gera um pouco de insegurança jurídica. Nós precisamos ter uma série de cuidados, porque a economia também, a inflação, o crédito, os juros, eles também vivem um pouco de uma certa expectativa. E essa expectativa, por exemplo, na economia, ela está relacionada com segurança jurídica, com credibilidade de um sistema onde o governo não aumente mais os seus gastos. O governo precisa conter gastos. Então, nós precisamos avaliar um pouco para frente essa questão e vamos continuar falando sobre isso. O que eu posso lhe afirmar? Acho muito difícil, Denise, aprovar, retirar recursos do Fundeb. Eu acho que essa conta o governo não obterá. Será muito difícil. Acho que a questão dos precatórios vale mais uns dias de ajustes e de análise. Não furar o teto é uma boa notícia e não criar novos impostos. Acho que isso é fundamental.
Bom, deputado, para nós fecharmos, há pouco eu estava falando também com o Maldonado a respeito do derrubada dos dos vetos do presidente Bolsonaro, questão da desoneração. A gente está vendo mobilização, inclusive, de várias categorias profissionais, empresários também muito preocupados com isso, além dos trabalhadores, né, que essa desoneração reduz o custo da folha para 17 setores em princípio, o Congresso derrubaria o veto, que foi a proibição do presidente, a prorrogação que foi decidida até o final do ano que vem. O senhor acha que essa sessão vai continuar sendo adiada? O senhor acha que vai à discussão quarta-feira? Tem condição de se jogar para o outro ano, não? Olha, você tocou num ponto que eu acho que o governo tem que considerar como um ponto prioritário. Quando nós estamos falando na manutenção ou derrubada desse veto da desoneração, Denise, nós estamos falando de 10 bilhões. E esses 10 bilhões, eles estão exatamente dentro do teto. Ele poderia ser utilizado para ampliar outras despesas. Se esse veto for derrubado, nós teremos 10 bilhões a menos, né, que você poderia gastar com outros projetos mais importantes. Eu, particularmente, é uma questão muito pessoal, não é? A minha bancada ainda não debateu, vai debater. Existe um grande movimento, ninguém esperava que houvesse uma pandemia. Existem razões que motivem a derrubada deste veto. Eu não acredito que desonerações gerem emprego. Eu não tenho nenhum estudo, não conheço nenhum estudo que você promover desonerações gerem empregos. Mas nós estamos numa pandemia, não esperávamos esta pandemia, e este veto acabou entrando em discussão. Eu, particularmente, acho que nós deveríamos manter o veto do presidente, para ter uma margem de mais recursos para utilizar dos programas sociais nesse momento. Só aí abre uma margem de 10 bilhões. Veja que não entraria como receita, porque as receitas não entram no cálculo do teto. Por mais que você tenha receita, você não pode furar o teto das despesas, dos gastos. Então, a receita, nesse momento, ela não é a prioridade de avaliação para você fazer novos gastos. Por mais que você tenha receita, o teto já está estabelecido de gastos. Então, esses 10 bilhões entrariam como uma margem para você poder fazer outras despesas se você evitar a derrubada deste veto. Então, acho que o governo tem que se preparar para isso. Está prevista a sessão para quarta-feira. Vamos avaliar por mais algumas horas todo esse processo para verificar o que o governo vai fazer. Mas realmente você tocou num ponto importante. Essa manutenção do veto abre espaço para o governo gastar com o programa social. Nós ouvimos o Samuel Moreira, deputado federal, integrante da Comissão Mista do Orçamento, participou também da Comissão Especial de Reforma Política do Pacto Federativo e foi relator da reforma da Previdência. Deputado, muito obrigado, uma boa tarde. Eu que te agradeço. Boa tarde a você e a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo. Muito obrigado.